A gente vai estudar, irmãos, sobre crescimento, sobre maturidade. É necessário, é preciso crescer. Vai ser a primeira lição de hoje. Diga assim: crescer é preciso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o quê? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro fala para a igreja: crescei, como se houvesse também uma responsabilidade. Como se ele dissesse assim, ó: cresçam, amadureçam, evoluam na graça. Existe uma parte que vem de Deus. Olha aqui, Paulo fala em Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Mas também o apóstolo Pedro diz o quê? Cresçam. Crescei. Então existe, preste atenção, irmãos, existe o crescimento que vem de Deus, mas também que nós somos cooperadores. Nós cooperamos com esse crescimento. Por isso que o apóstolo Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento. É uma responsabilidade nossa também amadurecer, irmãos. Eu estava hoje refletindo sobre a necessidade de pais espirituais, de pessoas maduras na igreja, capazes de cuidar de outras pessoas, capazes de se tornar exemplo para o rebanho. Homens e mulheres com responsabilidade. Homens e mulheres que conseguem lidar com pressões, que são colunas. Eu nunca vi uma coluna que não sabe aguentar pressão. Toda coluna aguenta pressão. Então Deus quer levantar aqui homens e mulheres maduros. Porque quando existe maturidade, irmãos, o trabalho é compartilhado. Mas quando existe infantilidade, o trabalho é multiplicado. No sentido negativo. Crescei, mas também esse crescimento vem de Deus. Então, Deus faz a parte dele, mas também você precisa ceder ao trabalhar de Deus. Amém? É responsabilidade sua também. Então, a vontade de Deus, irmãos, é que todos nós, os seus filhos, venhamos a amadurecer espiritualmente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cooperar com o Senhor. A gente precisa desenvolver, irmãos, um coração ensinável. Um coração ensinável é necessário para aqueles que querem amadurecer. Para que a gente venha crescer na palavra, para que a gente desce os vícios da gente. A gente abandone muitas das coisas que nos atrapalham no meio do caminho. E tem muita coisa que atrapalha, irmãos. A todos nós. Mas para isso você tem que ter coração de criança, tem que ter coração ensinável. Se você não tiver coração ensinável, você não vai, é impossível te edificar. É horrível quando a gente vai tentar edificar alguém que acha que não precisa, que não tem coração aberto para aprender. Hoje, irmãos, eu me senti triste, vim para a consagração aqui. Estava uma bênção, as irmãs estavam aqui orando. E foi uma bênção, mas eu me senti triste quando eu saí, vi um jovem ali. Ele me chamou para conversar e eu fui conversar com ele, irmãos. E eu estou me conversar com o jovem, irmãos. Mas eu percebi a imensa dificuldade dele de ouvir. Ele vivendo um terrível período de depressão, um terrível período, o fundo do poço. E eu tentava falar com ele, mas ele não me dava ouvido, só queria falar. E quando eu comecei a tentar falar alguma coisa, eu percebi que ele estava fechado ao conselho. Fiquei triste. Como é triste isso, irmãos. Um coração que quer crescer, um coração que quer aprender. Eu costumo dizer isso. Você tem presta atenção, a ousadia de chegar para o teu líder, para o teu pastor, os teus pastores, e dizer assim: olha, você que convive comigo, você que está perto de mim, no que você acha que eu devo aprender? O que é que você acha que eu deveria focar? O que é que você acha que eu deveria melhorar? Você tem a coragem de chegar para os teus líderes e perguntar isso? Por que são tão poucas pessoas com essa disponibilidade, com esse coração ensinável? Irmãos, Deus quer que a gente tenha coração
de criança. Preste atenção, você não chega para uma criança. Jesus disse assim, quem não for como uma criança não vai ver o reino, tá? É assim que funciona. Tenho certeza que você já passou pela escola, você que passou pela escola, a professora estava te ensinando lá com os outros alunos, ela disse, olha, isso aqui é uma letra A, e todos os alunos disseram o quê? Que letra é essa? A. Imagina se tivesse um aluno, Dinho, que dissesse assim, não concordo que seja a letra A. Eu discordo porque foneticamente não pareceu letra A. E outra, escrituristicamente falando, não parece, não... Quem faz isso são os adultos. Mas criança? Mas adulto argumenta, rebate, se justifica, dá razões. Se não tiver coração de aprendiz, não cresce. Se não tiver coração disposto a ser tratado, não amadurece. Por isso que a vida fica em círculos com você. Por isso que as coisas andam em círculos. Porque sempre volta ao mesmo ponto. Por quê? Porque você não tem desenvolvido um coração maduro, mas um coração carnal. Mas vejam só, irmãos, não tem nenhum problema você ser um bebê espiritual no início da caminhada, mas com o passar do tempo, se não houver um crescimento, se não houver maturidade com o passar do tempo, irmãos, tem algo muito errado acontecendo na sua vida. Se o tempo está passando e você não está amadurecendo, tem algo muito errado com você. É inadmissível bebezões na igreja ao longo do tempo. Deus quer que você amadureça. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, todo mundo vai ler comigo em voz alta, diz o quê? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando você se torna maduro, você tem que abandonar as coisas de criança. Mas tem gente adulta na idade que age como criança. Cheio de birra. Cheio de ressentimento. Cheio de disse-me-disse. Cheio de melindres. Você não pode... Você tem que chegar... Tem que chegar com muito cuidado, pisando em ovos com fulano, porque ele é muito explosivo. Tem que chegar perto desse crana com muito cuidado, porque essa pessoa é muito melindrosa. Qualquer coisa ela explode, qualquer coisa ela vira o cabeção. Irmãos, isso é imaturidade, infantilidade. A igreja precisa crescer. Hebreus 5:1. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. E, irmãos, a igreja ali, os hebreus, estavam com uma imensa dificuldade de ouvir. Eles eram tardios em ouvir. Tem uma outra versão aqui, irmãos, que eu coloquei, a nova, a NAA, que diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Sabe aquela preguiça de ouvir? Tem gente, irmãos, que é especialista em falar, mas não consegue ouvir e vive se dando mal nos relacionamentos, no convívio com as pessoas, na sua família, no trabalho. Vive se dando mal porque não consegue ouvir. Se você é tardio em ouvir, se você é apto a estar falando, mas não é apto a estar ouvindo, tem algo muito errado com você. Deus tenha piedade e misericórdia de nós e nos faça amadurecer, irmãos. Pessoas que ficam com preguiça de ouvir, pois olha o que diz o apóstolo que escreveu Hebreus,
Ele diz, quando vocês já deveriam ser mestres, levando em consideração, em conta o tempo decorrido. Vocês estão há tanto tempo, seguindo o Senhor como discípulos do Senhor, tanto tempo como discípulos. Mas, gente, como é que pode há tanto tempo? E vocês não são mestres? Vocês não são professores da fé, não são discipuladores, não são líderes. Como pode? Irmãos, existe uma expectativa de Deus com todos nós aqui. Existe um tempo, um progresso que Deus espera de todos nós aqui, para que outras vidas sejam abençoadas. Se a gente não está impactando a cidade, irmãos, é porque nós estamos nos nossos vícios, porque nós estamos atrasados nas nossas infantilidades. Deus tem algo a corrigir muito sério aqui nos nossos corações. Será que a gente tem dado ouvidos ao Senhor? Ou a gente resiste? A gente age como criança birrenta. Ele continua dizendo, quando vocês já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares, o ABC. O feijãozinho com arroz, o basicão, de novo. Vocês têm que aprender de novo esse basicão. Essas doutrinas iniciais, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite. Irmãos, os princípios elementares são uma bênção, mas eles são para novos convertidos. Não é para você que está há muito tempo. Você já deveria estar comendo comida sólida. Mas se eu pedir para você falar aqui quais são os princípios elementares, você fala? Vocês estão entendendo, irmãos? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? O que é o basicão? Quais são os fundamentos da sua fé? Você sabe? Se você não souber, aí está explicado muita coisa. E olha o que a Bíblia continua falando aqui, Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Já imaginou, irmãos, você ser uma pessoa inexperiente na palavra? Quanto desperdício! Você é facilmente enganado. O fato de você não ter profundidade na Escritura, o fato de você não conhecer, o coração, as entrelinhas da palavra de Deus, te faz uma pessoa facilmente ludibriada, levada por ideologias diversas, por pensamentos e filosofias, mas não pela verdade. Mas aquele que se alimenta, o alimento sólido, na verdade, é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha, eu gosto desse texto, ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Diga assim, o alimento sólido é para os adultos. O leite é para quem? Isso, muito bem. Agora, vejam se não é a verdade, irmãos. É lamentável, é triste. Quando a gente vê claramente o problema de uma pessoa, a gente vê claramente onde a pessoa está errando, irmãos. Como eu falei para vocês, hoje foi um dia que eu fiquei triste com um jovem. Porque eu vi claramente o problema dele. E eu tentei mostrar para ele. Mas ele não conseguia captar a mensagem. Como é triste isso, irmãos. Lamentável a gente ver claramente o problema de alguém. A gente quer ajudar essa pessoa com algum conhecimento. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento te eleva a uma outra condição, leva você a um outro patamar, um outro nível. E a gente quer ajudar a pessoa, mas a pessoa de mentalidade infantil não compreende o que a gente fala, parece outra língua para ela, ela não entende. Porque não está apta a ouvir. É uma pessoa, irmãos, que faz exatamente isso aqui, tapa os seus ouvidos. É um menino que tapa os seus ouvidos. Não vou ouvir, não quero saber. Não quero saber.
Nós fechamos nossos ouvidos e deixamos passar o que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Porque se você continuar tapando os teus ouvidos, quem pode estar detendo o seu próprio crescimento é você mesmo, porque o orgulho faz isso, ó. Não quero ajuda. Não preciso de ninguém para me ajudar. Não precisa falar, isso eu já sei. E tapa o ouvido. É triste. Você vai continuar na mesmice, infantil, dando trabalho. Tem gente especialista em dar trabalho, dá muito trabalho. Não divide a carga, não trabalha, dá trabalho. Você não pode contar com crianças para trabalho. Não pode. Se você der um trabalho pesado para uma criança, se você der uma responsabilidade para uma criança, irmão, você vai ter dor de cabeça. E eu já fiz isso. Eu já cometi esse erro como pastor, como líder, de dar responsabilidade para pessoas que não tinham a capacidade, não tinham a maturidade necessária para estar naquela posição. Eu cometi esse erro. É muito triste você não poder contar porque a pessoa ainda é infantil. Dê responsabilidade a uma pessoa imatura, para você ver. Você vai ter dor de cabeça. Primeira contrariedade que ela tiver no ministério, primeira situação difícil que ela tiver no ministério, ela vai sair xingando todo mundo. Ela vai fazer um barraco. Ela vai entrar em depressão. Ela vai jogar tudo para fora. Ela não quer saber de nada. Ela vai xingar Deus e o mundo porque ela não sabe assumir responsabilidade. Quem quer ser coluna tem que aguentar pressão. Repita comigo. Quem quer ser coluna tem que aguentar pressão. Por isso, irmãos, que tem tanta gente, irmãos, que poderia estar debaixo de responsabilidades muito maiores. E eu quero dizer, colunas do templo do Senhor são muito honradas. As colunas do templo do Senhor são homens e mulheres de honra e de respeito diante do Senhor. Deus olha para as colunas da igreja, irmãos. E Deus vibra quando a igreja tem colunas, homens e mulheres firmes, que estão ali para dar suporte, estão ali por baixo, sustentando os outros irmãos. Não por cima, não, é por baixo. É dando suporte. É aguentando o peso. É abençoando, é sustentando. Mas só dá suporte quem é maduro. E se uma igreja não tem muita gente madura, ela desaba. Se uma igreja tem muita gente infantil, essa igreja desaba porque não tem estrutura. Não tem coluna, não tem homem e mulher para aguentar a pressão. É um bocado de gente infantil que ainda não aprendeu a depender do Espírito. Que ainda não aprendeu a andar na unção, na disciplina do Senhor. Que ainda não entendeu o Espírito de amor que existe em Jesus. Vive na carne, vive no egoísmo, vive no orgulho, quer aparecer, quer púlpito, quer pregar, quer o holofote, mas não quer a correção, não quer a disciplina, não quer a humildade, não quer amar, não quer abrir casa, não quer nada, só quer aparecer. Infantil, criança. Deus tem algo para fazer nessa igreja, mas nós precisamos amadurecer. Vamos lá. Salmo capítulo 50, versículo 4. Você vai ler comigo. Vamos lá, todo mundo comigo? O Senhor Deus me deu língua dos instruídos. Olha que termo maravilhoso. Para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Irmãos, aquele homem e mulher de Deus que é instruído na palavra, quando ele abre a boca, irmãos, ele sustenta, ele é coluna, ele aguenta a pressão, ele está ali para ser suporte. Um homem ou uma mulher de Deus que tem a língua dos instruídos, aleluia, ele fala com propriedade, fala com profundidade, porque ele vive aquilo que ele acredita. E quando esse homem e essa mulher abrem a boca, irmão,
Se prepare que vai vir consolo do Senhor, vai vir orientação, vai vir discernimento. Mas quando um crente carnal que não amadurece, abre a boca, irmão, ô desgraceiro, irmão, ô meu Deus, que vergonha para o evangelho. É tanta dor de cabeça, é tanta coisa que acontece. Sabe como é que se fala uma língua de instruídos? É com ouvidos de discípulo. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Quem quer língua de instruídos? Então diga comigo, Senhor, desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Quem muito fala, muito peca. Quem muito fala, muito comete erro. A Bíblia fala isso. Não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. E no falar ainda mais, a Bíblia está cheia de conselhos sobre isso. Quantas vezes a gente erra no falar? Porque falamos demais. A palavra diz que até o louco, o doido, quando se cala, é tido por sábio. Irmãos, é bom falar, mas você tem 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque você tem que ouvir 2 vezes mais do que falar. Então precisamos amadurecer, irmãos, crescer. E crescer em que direção? Crescer em direção à perfeição. O padrão é alto, irmãos. O padrão é altíssimo. É Jesus, Sérgio. Está escrito, vamos ler juntos? Todo mundo comigo, vamos lá? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meus irmãos, só bastava dizer assim, Cristo. Pronto, já era tudo. Mas ele vai com os superlativos e começa a dizer, à medida da estatura completa. Ele não usa meias palavras, ele usa superlativos. Paulo tem essa característica, especialmente no livro de Efésios. E ele vai exaltando essa busca. Irmãos, nós temos que buscar a estatura completa de Cristo. O alvo é alto demais. Você está sendo medido por uma régua elevadíssima. E é Deus quem faz essa medição. Mateus capítulo 5, 48. Sede vós perfeitos. Mas sabe o que é que tem acontecido, irmãos? A igreja tem se acostumado à imperfeição. A igreja tem se moldado ao mundo. É isso que tem acontecido. A igreja, os irmãos não têm buscado a perfeição, mas têm unido a sua mente a um tipo de pensamento em conformidade com o mundo. Ah, eu não sou perfeito. Vejam só como é. Sou humano e não consigo ser perfeito. Já que eu não consigo ser perfeito, eu me acostumo à imperfeição. Porque eu tenho que ser realista. Eu não consigo ser perfeito. Então, eu me acostumo, eu me moldo à imperfeição. Vocês conseguem perceber a leve distorção que tem aqui? É leve, mas ela é profunda. Ela é maligna. Queridos irmãos, existe um padrão. Existe um alvo, existe um patamar, existe uma estatura a ser buscado por cada um de nós. Nós não podemos nos conformar com essa natureza caída, com essa infantilidade, porque senão a gente não vai ser padrão dos fiéis. Agora, quanto mais você sobe nessa estatura, mais gracioso você fica. Quanto mais você sobe na direção de Cristo, mais esvaziado de você mesmo e de orgulho você fica. Você busca o padrão e os outros olham para você e dizem, esse vive de um jeito diferente. Trata-se de ser como Jesus, de pensar como Jesus, de refletir o caráter de Jesus, de guardar os ensinos de Jesus e praticar a doutrina dos apóstolos. Esse é o padrão. É altíssimo. Irmãos, Deus quer que os seus pés sejam os pés de Jesus andando por aí. Que a sua boca seja Jesus falando para as pessoas.
Deus quer que os seus olhos sejam tão puros como os olhos de Jesus. Já imaginou? Os teus olhos, quando você olha para as pessoas, é como Jesus olhando para as pessoas. Eu pergunto, será que as pessoas veem Jesus no seu olhar? Será que as pessoas olham para você e encaram Jesus em você? Ou elas só conseguem ver uma pessoa orgulhosa e egoísta? Deus quer excelência, Deus quer Jesus. Amém, queridos? Não podemos nos conformar com menos do que a medida da estatura completa de Cristo. Não queira menos do que isso. Aleluia! O alvo é elevado, é Jesus, e Ele quer que a gente seja como Jesus. Nem que para isso você pague um preço alto, e o preço geralmente é alto, irmãos. O nosso crescimento tem etiqueta de preço. O nosso crescimento tem etiqueta de preço, e a gente tem que pagar esse preço se quiser crescer. Exige a renúncia do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa independência, da nossa incredulidade. A renúncia do pecado. O nosso crescimento exige uma profunda humildade. Aprendam comigo que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, uma coisa a gente não pode ter, é isso aqui, ó. Não podemos ter conformismo. Chega. Você não pode olhar. Eu quero que você reflita. Coisas que estão te atrasando. Pense agora, pense você, na sua vida. Coisas que estão te atrasando. Coisas que estão te freando no crescimento. Comece a pensar. Eu tenho certeza que à medida que você vai pensando aqui, o Espírito Santo vai te mostrando coisas, atitudes, posturas, pecados, inclinações, pensamentos, ideologias, filosofias, ideias equivocadas, sentimentos negativos, vontades. Preste atenção. Não se conforme com isso. A partir de hoje, entre em guerra contra isso. A partir de hoje, entre em guerra contra isso. Deus quer você em outro patamar. E teu crescimento tem etiqueta de preço e você precisa pagar. Tem muitos homens e mulheres que ainda estão... O tempo passa e eles não evoluíram. Eu fico pensando, eu já preguei aqui com vocês sobre algo que me preocupa. Eu peço a Deus, Senhor, eu não quero ficar cristalizado no erro, nos vícios. Eu não quero ficar cristalizado na minha forma de agir e não na tua. Porque, irmãos, escuta só. Uma vez que você cristaliza, não tem mais esperança para você. Acabou. O tempo passou. Passou tanto você daquele mesmo jeito, sem mudar, sem querer mudar, que você cristalizou. Você se conformou de tal forma com essa sua condição que você não tem mais mudança. Você não tem mais evolução. Fulano, nasceu assim, vai morrer assim, rapaz. Porque a vida toda sempre foi assim. A pessoa não saiu do mesmo. É aquele marido sempre ignorante. Sempre ignorante. Nunca se dobra. Sempre responde a mulher na cara. Nunca tem uma atitude de amor. Nunca. É sempre falando com grosseria. A mulher já se acostumou, sabe? Ela diz, poxa, mas é a vida toda assim. Eu já estou há tanto tempo com esse homem, ele não muda. Ele não evolui. Ele é sempre o mesmo cara, grosseiro, bruto, arrogante, duro, cavalo. É sempre assim. Cara. Mas esse é o meu jeito de ser. Cristalizou, querido. Já imaginou o tempo passar e a tua esposa dizer assim, cara, o meu marido, olha, eu vou te dizer. O tempo passa e ele fica cada vez mais parecido com Jesus.
O tempo passa e cada dia mais ela se parece com Jesus. Deixou de ter aquela esposa resmungona. Deixou de ser aquela esposa birrenta, que adora uma confusão. Mulher rixosa. Para ser uma mulher de Deus. Mas eu garanto a vocês, tem tanta gente que não quer isso, irmãos, que vai continuar conformada. Vocês têm noção de quantas coisas infantis tem rolado por aí, no meio da igreja evangélica? Quanta gente sem profundidade sendo levada de um lado para o outro, irmãos. Porque são infantis. Inimizade. Crente que não olha no rosto do irmão. Orgulho. Contenda. Egoísmo. Profetadas. Ignorância. O que é ignorância, irmão? Não é brutalidade, não. Ignorância é falta de conhecimento. Inveja. Falta de perdão. Ciúmes, ressentimentos, falatório, fofoca dentro da igreja. Tem gente que ama falar da vida do outro, irmão. Da vida de fulano e beltrano lá de fora. Pecado. Tudo isso, irmãos, é sinal de uma igreja imatura. É um bando de meninos reunidos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Mais uma vez. Olha aqui, ó. Para que não mais sejamos como crianças. Arrastados pelas ondas. Levados de um lado para o outro. Por qualquer vento de doutrina. E hoje tem muitos ventos de doutrina, irmãos. Arrastando multidões. Unção disso, unção daquilo outro. Eu lembro de uma unção que eu vi uma vez. A unção do riso. Irmãos. Onde é que tem isso, irmão? Um bocado de gente ali na frente fazendo macacada. Eu vi isso, Arthur. E o povo, kkkk. Irmãos, a unção do mijo. Já falei dela para vocês. Vejam as ligações. A unção do mijo, urina. Vejam as ligações que a turma faz por aí. Bem, Jesus é o leão de Judá. Ok. O leão faz xixi. Para marcar território. Se nós somos filhos do leão. Temos que marcar território espiritualmente. Temos que urinar nos postos da comunidade. Se você quer ganhar a sua cidade, irmãos, urine. Urine nos postes. Irmão, sério, parece brincadeira isso que eu tô falando para vocês. Parece brincadeira isso, mas é verdade. Teve uma unção do mijo um tempo desse. O povo saía em atos proféticos, pseudo-atos. Irmão, ato profético tá aqui, ó. Leia a palavra e fale dela. Tem tanta doideira, irmão. Tanta doideira aí, o povo caindo em conversa fiada. Hoje, uma agenda woke se arrasta no mundo, levando muita gente ao progressismo, inclusive dentro da igreja. Homens e mulheres perdidos, sem saber dar resposta, por causa do progressismo. E aqui eu quero falar para vocês. Essas coisas não são tão novas. Esses ensinamentos vêm lá atrás. Sempre quiseram se intrometer. A falta de postura de um homem, a falta da postura da mulher, o feminino é tomado pelo feminismo. São tantas doutrinas, são tantas coisas que vão se arrastando ali, ó. Daqui a pouco, irmãos, tem pastor pregando o aborto. Pastor pregando a agenda LGBT. Pregando mesmo, fazendo... Não estou dizendo que ele não deva amar os LGBT. Que ia mais, não sei o quê. Sim, nós temos que amar. A gente estava até conversando sobre isso, Arthur. A gente tem que procurar entender como é que funciona a cabeça das pessoas para ganhá-las para Jesus.
Entenda que a gente tem que atraí-las com amor e com graça, mas irmãos, entendam que a gente não pode se contaminar com o mundo. Nós somos a igreja do Senhor. Existe um padrão, é Cristo. Ah, mas e o meu jeito de ser? Não se trata mais de você. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não se trata mais do seu jeito. Isso vale para tudo, todo e qualquer pecado, de toda e qualquer classe, de toda e qualquer pessoa. Porque às vezes a gente só olha para um lado, né? Ali os homossexuais. Não, querido, tô falando de você. Eu tô falando de você. Levados, arrastados por ondas, levados por ventos de doutrina. Por isso eles são facilmente enganados, facilmente manipulados, são levados porque não tem profundidade na palavra. Irmãos, Deus quer que a gente intensifique a palavra de Deus aqui. Intensifique a palavra de Deus em nossas vidas. Um estudo da Lifeway Research revelou que 52% nos Estados Unidos, tá? Dos cristãos não consegue identificar erros doutrinários clássicos. Eles são facilmente levados por ventos de doutrina. Isso nos Estados Unidos. Imagina no Brasil. Irmãos, imagine uma igreja composta apenas de crianças espirituais. A dor de cabeça de quem está cuidando. Irmãos, que não seja assim. E tudo isso, irmãos, é uma questão de dieta, tá? O que é que você come? Em 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3, Paulo diz: irmãos, eu não pude falar com vocês como pessoas maduras, pessoas espirituais. Quando fala espirituais, é a mesma coisa que adultos. Espirituais é a mesma coisa que maduros. Gente madura, gente espiritual, gente com profundidade. Eu não pude ter uma conversa de adulto com você, adulto espiritual. Eu não pude. O apóstolo está falando aqui para os coríntios. Eu não pude. E imagina a tristeza de Paulo ao não poder, Sérgio, conversar com a igreja de Corinto no nível que ele esperava conversar. Eu não pude falar com vocês como gente madura, mas como crianças em Cristo, carnais. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês ainda não estão em condições de receber esse alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Quem age assim é gente mundana. Gente, quantas vezes o nosso testemunho é prejudicado por causa das nossas carnalidades? Andamos como as pessoas do mundo, não tem muita diferença. Na verdade, é até pior do que as pessoas do mundo, porque às vezes o pessoal lá fora, mesmo sem estar na igreja, está dando uma lição de amor, de paciência, de graça, do que a gente que está aqui dentro, cheio de disse-me-disse, cheio de conversa fiada, cheio de birra, cara feia para os irmãos, divisão no coração, não amadurecendo. E, irmãos, quanto trabalho a gente tem dado ao Senhor. Deus quer ver essa comunidade cheia de gente, quem diz glória a Deus. Mas você está disposto a ser coluna? Você quer crescer, ajudar a dividir o fardo, cuidar de vidas? Deus está te chamando à liderança, ao trabalho. Deus está te chamando à responsabilidade dos pais espirituais, dos adultos. Não das crianças que dão trabalho. Deixa as crianças dar trabalho, é criança. Vai chegar novo convertido aqui, gente, cada vez mais. Mas preste atenção, são crianças em Cristo. Não trate eles como se fosse um adulto, não. Não, tu tá aqui com a gente, já deveria mudar. Você deveria mudar. Para ser paciente. A gente revela muito da nossa impaciência nas relações da gente com os irmãos. Especialmente com os mais novos. A gente revela muito. De como ainda somos carnais. Deus tenha misericórdia de nós. Vocês ainda não estão em condições porque são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Mas o alimento sólido é o que, irmãos? É para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É justamente isso. Discernimento é a palavra-chave desse texto. Discernimento é a palavra-chave das pessoas maduras.
Pessoas que sabem entender o bem e o mal. Elas compreendem as entrelinhas da palavra, do sentimento de Cristo. Pessoas maduras, e você sente na presença dessas pessoas que está conversando. Se eu converso 5 minutos com uma pessoa, irmão, se eu conversar 5 minutos com uma pessoa, viu, Sérgio? 5 minutos de papo, eu já sei mais ou menos onde esse irmão está. Se ele está na infância espiritual, se ele está na adolescência, juventude espiritual, ou se ele já é alguém de responsabilidade. Me dê 5 minutos de conversa com essa pessoa que eu já sei. Porque, irmãos, olha, a boca fala do que o coração tá cheio. 5 minutos de conversa com uma pessoa imatura, você sabe logo, porque ela denuncia no seu papo, na sua conversa. Você só vai ver egoísmo, ressentimento, ela vai falar mal de alguém. Em 5 minutos essa pessoa vai falar mal de alguém. Pode ver. Em 5 minutos, se você tiver conversa com alguém imaturo, ela vai achar alguém para falar mal. Em 5 minutos, numa conversa com alguém imaturo, você vai sair pesado. Você vai sair angustiado. Tem alguma coisa errada ali. Mas 5 minutos com alguém cheio de Jesus, você sai amando mais. Você sai com mais vontade de crescer. Você sai inspirado. Você sai com visão. 5 minutos. Basta 5 minutos com o homem de Deus que você vai ter uma outra cabeça. Você vai ser impactado por Jesus. Eu quero saber, você quer ser quem? Aquele que dá trabalho ou aquele que trabalha? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O alimento sólido, tanto o leite quanto o alimento sólido, é Jesus. Ele é tanto o leite, o genuíno leite, como também ele é o alimento sólido do cristão. Ele é a nossa comida. Jesus, a gente dele se alimenta. Se você quer crescer, você vai ter que se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Amém, meus irmãos? Amém, queridos irmãos? Eu quero dizer para vocês que a gente vai ter um mês muito rico aqui, dentro desses assuntos. Por favor, não falte. E não só não falte, convide os irmãos que não vieram a estar aqui no domingo que vem para a gente continuar essa série. Vão ser 4 episódios para a gente estar meditando em coisas que nos vão elevar de nível, tá?